Nossa saudação fraterna a todos que nos acompanham nesse momento em que nós vamos conversar a respeito do tema mediunidade em tempos de pandemia. Devemos iniciar o assunto situando a mediunidade no campo da comunicação. E aí explicaremos por que nós estamos fazendo isso. Para entender, no primeiro momento, nós vamos examinar os elementos da comunicação. Nós temos, para que a comunicação ocorra, o emissor da mensagem. E o emissor ele vai utilizar um canal para transmitir uma mensagem. E o outro elemento da comunicação é o receptor. Então, cabe ao emissor elaborar a mensagem, codificá-la de tal maneira que seja compreensível para o receptor, escolher um canal adequado para a transmissão da comunicação. Nós trazemos isso para o campo da mediunidade, nós vamos ver então os espíritos como os emissores da mensagem. O médium, na verdade, é o canal, é o instrumento pelo qual a mensagem será transmitida, e a mensagem é o conteúdo que os espíritos vão transmitir através do médium. Na situação, e o receptor dessa comunicação, normalmente é o próprio grupo mediúnico, são as pessoas que estão participando da atividade. Se é a mensagem de um mentor espiritual, e que vai ser, de alguma maneira, publicada, vai ser colocada ao alcance do público, então os receptores serão aqueles que vão receber a mensagem. Mas há um outro elemento que nós gostaríamos muito de examinar, não é? Porque ele tem um papel muito importante neste momento que nós estamos vivendo. É um elemento que se chama ruído. Então, nós vemos que, na verdade, a comunicação ela não tem apenas o emissor, o canal, a mensagem e o receptor. A mensagem tem também um quinto elemento chamado ruído. Vamos dar um exemplo. Se nós estamos utilizando agora a internet e há alguma interferência, então essa interferência é um ruído. De repente alguém abre o microfone e começa a falar, por exemplo. Então isso é um ruído. Ou há uma queda, não é, na qualidade da internet e começa a haver um travamento, isso é um ruído. Se nós trazemos para a área espírita, nós temos o palestrante falando dentro de um salão, por exemplo, e entra alguém lá pela porta fazendo barulho, fazendo ruído, então essa pessoa está produzindo um ruído. Você tem crianças correndo para lá e para cá, isso é ruído e dificulta a comunicação. Bom, mas o que tem a ver isso com a mediunidade? Tem muito a ver com a mediunidade, porque um médium, quando ele não é preparado, ele coloca ruídos na comunicação. A interferência dele, por exemplo, quando há a recepção da mensagem do espírito, a recepção do espírito para ser atendido, é um ruído dentro da comunicação. E se não há os elementos, não é, de proteção do ambiente, o cuidado para não haver a interferência dos obsessores, dos espíritos levianos, burlões, então há o perigo do ruído na comunicação. O que Allan Kardec chamava de escolhos da mediunidade, não é? Então, a mediunidade ela requer uma série de requisitos, ela tem que ser uma série de requisitos para que ela possa ser exercida com segurança, evitando, então, as dificuldades. Bom, nos tempos atuais, que nós estamos vivendo agora, diante dessa pandemia, nós temos essa pandemia como um grande ruído para o nosso processo mediúnico. Porque nós não estamos podendo ir para os centros espíritas, não podemos fazer as reuniões normalmente, não é? Na maior parte dos lugares, praticamente em todo o mundo, isso está hoje proibido, uma reunião numa sala fechada, como a gente costuma fazer para a atividade mediúnica. E isso é um tremendo ruído, um ruído tão grande que nos impede o exercício da mediunidade nessa situação, nessa circunstância. Então, nós estamos convidados a refletir sobre o assunto. Porque me lembro de Raul Teixeira, nesse momento, ele, várias vezes em que estivemos juntos, eu ouvi ele comentando
que o médium, se é médium 24 horas. O médium não é médium quando vai à casa espírita para o trabalho mediúnico, seja o dia que for da semana. Vamos dar um exemplo aqui, na terça-noite, das 20 às 22 horas. Então, o indivíduo chega lá no centro, agora de 20 às 22 horas, toda terça-feira ele é médio. Saiu do centro, não é mais médio. Isso não existe. E aí nós vamos elastecer também o conceito, né? E com Allan Kardec, no livro dos médiuns, onde ele coloca claramente que, de ordinário, todos nós somos médiuns, porque todos nós estamos sujeitos à influência dos espíritos, ainda que a mediunidade não seja, em nós, ostensiva. Pode ser que não seja ostensiva. No nosso caso particular, eu tenho a mediunidade ostensiva, não é? E os médiuns com mediunidade ostensiva sentem mais a influência dos espíritos. Não é que os outros não estejam sob influência, estão, mas não percebem tanto como o médium ostensivo. Então, todas as pessoas que participam da atividade mediúnica são médiuns. Vamos colocar aqui o exemplo da formação do grupo mediúnico. Nós temos o dirigente, que pode ser também dialogador. Nós temos o dialogador, que é uma pessoa de apoio ao dirigente, que também dialoga com os espíritos. Nós podemos ter, então, o médium ou os médiuns que participam da atividade, já tem sua função definida pela mediunidade, né, pela característica da mediunidade que possui, e nós temos também ali, então, o apoio vibratório, que nós chamamos de médium de apoio vibratório. E temos o passista, que nessa circunstância também é chamado de médium passista. Então, na realidade, todos os componentes da atividade mediúnica, elas são, todos esses elementos são médiuns. Mas, na circunstância que nós estamos vivendo, em que nós não podemos fazer o exercício da mediunidade, não é, todas as semanas, o sensível sofrem mais da pressão dos espíritos. Porque dentro do conceito que Raul colocou, e é um conceito verdadeiro, a pessoa que é média todo o tempo. Então, ela poderá sentir. O que acontece com o médium, normalmente, é que ele canaliza essa sua faculdade para o exercício mediúnico uma vez por semana no centro espírita. Se acostuma com isso. Fica tão acostumado que quando não vai para a atividade, às vezes ele se sente um pouco perturbado. Porque, na verdade, o acoplamento dos espíritos com o médium ocorre, às vezes, no dia anterior à reunião, no dia da reunião, ou, às vezes, inclusive, em certas circunstâncias, termina a atividade e já começa o acoplamento do espírito para a comunicação na próxima semana. Porque é uma questão de afinidade. Nem todo espírito consegue se comunicar através de todo médium. Aqui tem dois outros elementos que nós precisamos considerar na faculdade mediúnica. O primeiro deles é a questão da afinidade, já referido. É preciso que haja afinidade para ocorrer o intercâmbio mediúnico. Muito bem. Cuidado aqui, porque há dois tipos de afinidade. Há a afinidade de gosto, não é? De maneira de ser, de gostar das coisas, de ter certas preferências, que naturalmente vai atrair seres que também têm aquelas preferências, têm aqueles mesmos gostos. Então, isso é afinidade de gosto. Mas tem um outro tipo de afinidade que é fundamental para que ocorra ou não o processo mediúnico. É por isso que a gente diz que nem todo espírito pode comunicar através de todo médium, porque pode não haver afinidade fluídica. Então, se não há afinidade fluídica, não é possível a comunicação. Mas como é que se estabelece a afinidade fluídica? Pela convivência. É necessário conviver. Isso nós vemos claramente colocado num livro chamado Voltei. Não sei se já leram, nós recomendamos muito esse livro. O autor espiritual, irmão Jacó, na realidade era Frederico Figner. Frederico Figner, ele era de origem tcheca, migrou para a América, passou pelos Estados Unidos, desceu para o Brasil, onde ele se radicou no Rio de Janeiro. E conheceu o Espiritismo. E a sua vida mudou completamente depois disso. E ele tinha a atuação mediúnica, no trabalho mediúnico, ele era o doutrinador, como era chamado na época, não é? E um trabalho imenso ligado à Federação Espírita Brasileira e outras instituições, viajava pelo Brasil, até para fora do Brasil, e
Frederico Figner, ele prometeu que quando ele desencarnasse, ele viria escrever para os espíritas. Ele queria escrever para os espíritas, para dizer como é que foi a situação, não é, da chegada dele no mundo espiritual. E ele enfrentou uma dificuldade no início, porque procurou médiuns e não conseguia encontrar através de quem fazer essa comunicação, transmitir, não é o que ele desejava. Finalmente, ele aportou lá no centro espírita, onde o Chico trabalhava, e quis logo, né, ver para dar a comunicação, para escrever o livro que ele tinha prometido. E Emmanuel disse para ele que não era bem dessa forma, não era bem assim. Aí ele disse, mas como não? O André Luiz, que nem espírita era, está escrevendo essa obra aí. André Luiz já tinha começado a escrever, não é? Nosso Lar e tal, e aquela série de livros que depois ficou conhecido como a série André Luiz e mais tarde A Vida no Mundo Espiritual. Então, Emmanuel então responde para ele, sim, André Luiz realmente está escrevendo, mas ele ficou mais de 720 dias diuturnamente com Chico Xavier. Ou seja, foi preciso a convivência para o estabelecimento dos vínculos que pudessem permitir fluidez na comunicação. Então, com o tempo, naturalmente, Frederico Figner conseguiu, né, escrever o livro que ficou depois publicado como Voltei, e que é um livro que a gente pode considerar da seguinte forma: o primeiro livro espírita escrito por um espírito espírita destinado ao público espírita. Memorizaram? Não significa que quem não seja espírita não possa ler o livro. Conheço um amigo católico, muito dedicado à obra de benemerência, era devoto de Francisco de Assis, e ele leu o livro e se encantou com esse título, se tornou espírita. E aí teve uma dificuldade, porque ele não podia mais continuar fazendo a obra, porque os padres não queriam mais ir lá, porque agora ele era espírita. Depois estava frequentando a Federação Espírita Brasileira e disse, preciso resolver essa situação, porque eu não consigo viver sem uma obra assistencial. Não é? E naturalmente ele foi ligado à atividade, uma obra foi criada por um grupo de pessoas e que até hoje dá assistência num bairro muito necessitado ali nas cercanias no Distrito Federal, nas cercanias de Brasília. Então, foi através de Voltei que ele conheceu, não é, o Espiritismo. Mas, de fato, foi o primeiro livro espírita, depois surgiram outros, escrito por um espírito espírita, destinado ao público espírita. Então, ser espírita e não conhecer Voltei, está faltando alguma coisa. Para nós vermos, não é, as questões, inclusive, da mediunidade, não é? E a realidade que enfrentou quando chegou no mundo espiritual. Então, nós voltamos aqui à questão da afinidade que ele vai precisar desenvolver com André Luiz para escrever o livro. Então, a afinidade é fundamental. A afinidade de gosto atrai os espíritos que sentem de maneira semelhante, que gostam de coisas semelhantes, não é? Que tem atração por coisas similares, não é? Tem gostos similares. E a afinidade fluídica, que se estabelece pela convivência, com o tempo. Então, cumprido esses dois requisitos, a pessoa pode estar sob a influência, inclusive indesejada, nos processos de obsessão ou de influência negativa dos espíritos em relação a nós. Então, isso ocorre porque há uma afinidade de gosto, houve uma atração para o espírito, e há afinidade fluídica, então acopla, não é? E aí também tem um outro elemento, elemento fundamental, que se chama sintonia. Não sei se vocês vão se lembrar, se todos vocês tiveram essa experiência, do tempo em que a gente pegava o rádio e tinha que ficar mexendo o dial para fazer a sintonia, não é? Então, quando estava entre uma estação transmissora e outra, fazia ruído, não é um barulho. E se não tivesse bem ali calibrado, havia interferência, havia ruído. Então, a sintonia é outro fator fundamental. E que vai aqui nos ajudar, porque sempre surge essa pergunta, a gente já vai adiantar a resposta. As pessoas dizem assim, mas se tem essa questão da afinidade, da sintonia, será que a gente deve receber os espíritos inferiores? Não pode evidenciar que nós somos, assim, não é muito afim com eles? Cuidado, não é, com as interpretações equivocadas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Nós recebemos os espíritos necessitados, não é? Mas não significa que a gente tenha que concordar, nem pensar, nem vibrar como eles. Já houve, não é, para nós o desejo de servir, de auxiliar. E se há uma afinidade fluídica, vai haver a comunicação. Então, basta estabelecer sintonia. Opa, mas sintonizar com os espíritos inferiores é complicado, não é não? No momento de atender, acontece mais ou menos isso. Vamos lá, tentar descrever graficamente. O espírito necessitado chega. Ele vai ser auxiliado pelos mentores, é trazido pelos mentores do grupo, pelos trabalhadores, os técnicos da espiritualidade, para aproximação com o médium. Ao aproximar-se, há conexão de perispírito com perispírito. Muito bem, porque há afinidade fluídica, tá bem? E o médium, então, vai fazer o esforço de baixar o seu tônus vibratório para estabelecer a sintonia com o espírito. Uma vez estabelecida essa sintonia, então o processo é possível durante aquele tempo. Terminou, então, a comunicação, o espírito se afasta, o médium volta ao seu tônus normal vibratório, e o espírito, se pôde aproveitar a oportunidade, também sobe um pouquinho o seu tônus vibratório, houve uma melhoria pelo contato. E aí, acontece o mesmo, quando o médium vai receber um espírito superior. O médium faz um esforço de elevação do seu tônus vibratório e o espírito superior baixa o seu tônus vibratório, até encontrar, porque os espíritos superiores vibram em ondas muito curtas e muito rápidas. E nós, normalmente, vinculados à carne, vibramos em ondas mais longas. Precisamos fazer o esforço de que as ondas também fiquem mais intensas, mais curtas, para estabelecer, então, essa sintonia. E os mentores amigos, então, baixam o seu tônus, eles passam a vibrar mais lento e as ondas, então, também não são tão curtas e estabelece a vinculação com o médium para a transmissão da comunicação. Terminada a comunicação, o espírito superior volta ao seu tônus vibratório e o médium baixa o seu, fica onde está normalmente. Se soube aproveitar o contato, então já eleva um pouquinho, não é? E fica ali numa situação melhor, se aprende daquilo que recebeu, porque a mensagem primeiro recebida pelo médium é para ele, e depois para os outros, não é? E a comunicação com os necessitados é para nós uma bênção, para o auxílio desses espíritos. Ah, mas, poxa vida, nós estamos em tempo de pandemia, é justamente essa grande dificuldade, eu como médium estou sentindo essa pressão, não posso ir no centro, o que eu faço? Muito bem. Nós podemos fazer várias coisas, não é, para resolver isso. Se chama canalização dos potenciais da faculdade mediúnica. Nós vamos falar aqui com toda tranquilidade sobre o assunto, porque já tivemos situações de não poder frequentar a atividade mediúnica por largo tempo, porque não havia no local nem centro espírita, às vezes. Então, nós aprendemos a canalizar as nossas energias. Primeiro, para a canalização das energias, o médium precisa estabelecer com disciplina aquilo que Kardec chama de um estudo sério e continuado, que ele coloca na introdução do Livro dos Espíritos. Um estudo sério e continuado não é o estudo que a gente faz hoje, daqui a uma semana a gente faz de novo, depois daqui a 15 dias passados a gente faz outra vez. Isso não é um estudo sério e continuado. Um estudo sério e continuado a gente faz todo dia. Então, todo dia, um momentinho para... Então, todo dia, um momentinho para... Ah, mas o que eu vou estudar? Parece... Agora voltamos. Bom, estamos falando do estudo sério todo dia. O que é que eu vou estudar todo dia? Bom, se nós somos espíritas, nós temos que conhecer Allan Kardec. Ah, mas eu já li tudo de Kardec. Leu, mas já estudou? Porque o estudo começa e não termina nunca mais. Tá bem? Não há como terminar um estudo efetivamente da doutrina espírita. Porque ela toca em todos os ramos do conhecimento. E Kardec é a base. Então, nós estudamos diariamente Allan Kardec há mais de 25 anos. Diariamente.
Iniciamos no Livro dos Espíritos, quando termina no último volume da Revista Espírita, 1868, a gente retorna, não é? O último volume escrito por Kardec, foram 12 anos de revista, a gente retorna, então, para o Livro dos Espíritos. Então, nós recomendamos esse estudo diário, especialmente para quem queira manter um equilíbrio. Uma vez que somos todos médios, é recomendado para todo mundo, mas médio ostensivo precisa efetivamente, não é desse esse fator de equilíbrio, digamos assim. E, além disso, lógico, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai estudar dentro dessa sequência, estudando Kardec, mas também como nosso livro de cabeceira e livro de emergência. Começou a sentir a pressão, vamos recorrer. Então, estamos em tempo de pandemia. O médium vai sentir a presença dos espíritos? Vai. Lógico que vai. Não vai poder ir para o trabalho mediúnico no centro espírita, mas pode abrir o Evangelho e orar. Ler o Evangelho, fazer uma oração, pedir aos bons espíritos que ajudem o espírito, nós estamos sentindo a presença dele, ele está necessitado. Mas é possível fazer mais do que isso. O estudo todo dia em casa, não é? Se possível, inclusive, elas tecer esse estudo para a família, estudo do espiritismo com a família todo dia, não é fanatismo, não? Não é, não. É consciência. É muito diferente de fanatismo. Então, ser consciente, não é, desse estudo e realizá-lo para benefício da gente e daqueles com quem nós convivemos. Muito bem. Então, é um fator de canalização dessa energia nossa. O Evangelho, como esse fator, não é, emergencial quando é necessário, e também fator de equilíbrio, não é, no nosso dia a dia, como um livro de cabeceira, para ler pela noite, antes de dormir, ou pela manhã, além de outros estudos, naturalmente, que a gente precisa fazer, ler outras coisas, não é? Mas aí, vamos ao grupo. O que faz o grupo mediúnico nesse período? O grupo mediúnico nesse período pode manter as suas reuniões, não para a prática mediúnica, cuidado. Porque para uma prática mediúnica haveria necessidade de preencher certos requisitos que são muito difíceis de serem preenchidos se nós não temos um local onde todos nos encontremos. Muito difícil. Não é que não é possível. Não é que não seja possível, mas é muito difícil. Então, não é recomendável o exercício da mediunidade, não é, à distância, salvo se conseguisse preencher todos os requisitos. Porque senão, vejamos lá, além de uma pandemia pelo coronavírus, nós vamos ter também uma pandemia obsessiva. Não é conveniente que nós nos arrisquemos. Então, que a gente tenha segurança daquilo que nós vamos fazer. Mas como que o grupo, então, vai se reunir para quê? Vai se reunir para estudar junto. Nós podemos utilizar, tem vários canais hoje da internet que nós podemos usar para nos reunir, para seguir os nossos estudos. Uma vez por semana. Qual era o dia? Era na quarta-feira, às 8 horas da noite. De 8 às 10. Muito bem. De 8 às 10, todo o grupo reunido pela internet para estudar. Mas vamos ficar 2 horas estudando? Isso vai ser muito cansativo. Calma, não é só isso, não. Nós também podemos orar. Podemos irradiar. Não é? Além de fazer a oração, colocar da nossa parte também, não é, numa irradiação mental, vibratória, em favor dos espíritos necessitados, que vão receber essa vibração nossa. E isso também é uma canalização das energias dos médiuns, não é? Dos participantes da atividade mediúnica. Ninguém vai dar passividade, ninguém vai receber espírito, mas nós vamos orar por eles, fazer uma irradiação mental, uma irradiação dos nossos sentimentos em favor dos espíritos necessitados, que vão receber, então, esse auxílio que nós vamos proporcionar com as nossas vai concretizar utilizando essas nossas energias em favor dos nossos irmãos necessitados. Assim que não temos por que paralisar de forma nenhuma. Há caminhos, existem opções que nós podemos aproveitar. E aí é a oportunidade, inclusive, do grupo fazer um estudo, voltando às origens, não é? Se é um grupo antigo, principalmente, é muito bom fazer uma reciclagem. Vamos ler de novo o que nós já lemos, ler junto o livro dos médiuns e examinar item a item. Vamos ler
Oxe, tem tantos livros, gente. Vamos lá. Memórias, vamos ler Recordações da Mediunidade, de Ivone Pereira. Vamos ler também Diálogo com as Sombras, de Miranda. Vocês fizeram menção ainda há pouco que estão estudando o trabalho mediúnico, desafios e possibilidades. E também, que pode ajudar também a fazer uma reciclagem, não é? Sobre o assunto. E então, temos toda a obra de André Luiz. Não é só isso, nós temos também, não é, toda a obra, além da obra de Kardec, não é, o Livro dos Médiuns, para a gente ler junto. Nós podemos ler Recordações da Mediunidade, de Ivone Pereira, as outras obras da Ivone Pereira também. Podemos ler Diálogo com as Sombras, podemos ler Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades. Há também outros livros, hein? Leon Denis, por exemplo, No Invisível. Olha que maravilha. Nós podemos ler toda a obra de André Luiz, podemos ler a obra de Manuel Filomeno de Miranda. Ah, não vai dar tempo. Quem está preocupado com o tempo? Nós vamos fazendo. Ninguém precisa se preocupar com o tempo. Nós vamos fazendo, vamos realizando a nossa tarefa, vamos, então, aguardando a oportunidade de poder retornar à casa espírita para o atendimento direto aos espíritos, porque esse atendimento é um atendimento indireto, não é? E podem ter certeza que também traz os seus benefícios muito interessantes. Bom, nesses tempos de pandemia, nós estamos realmente limitados. Lógico que sim, nós temos que reconhecer essa limitação. E é uma limitação que, para muita gente, é um desafio muito intenso. E tem pessoas que estão sofrendo efetivamente, não é? Sofrendo não só por questões da mediunidade. Há pessoas que tiveram seu salário reduzido, há pessoas que são desempregadas, há outros que são autônomos e não estão conseguindo trabalhar para ganhar o pão para a família, estão vivendo situações muito complexas. E nós vimos aqui no comecinho, na abertura da nossa atividade, que o SER tem um trabalho para a arrecadação, para nós nos unirmos e podermos ajudar as pessoas. Então, o médium também pode, o grupo mediúnico pode canalizar suas energias dessa maneira. Identifica quem precisa. E aí proporciona. Ah, mas nós não vamos poder entregar, não é? Não vai dar para entregar. Mas existem, não é, os supermercados, não é, que estão entregando. Então, eu me lembro aqui de um trabalho que a FEB vem fazendo há anos, de cesta básica, de atenção às famílias. Então, visitava as famílias, recebia as famílias no centro, num local, né, que a FEB tem, num bairro de muita necessidade, e ali distribuía a cesta básica. Mas agora não pode mais receber as pessoas, não está podendo visitar as famílias, mas a campanha continuou pelo WhatsApp, né? Eu já tinha uma conta onde a gente fazia as transferências, continuamos fazendo as transferências, e um supermercado, ele faz a entrega de cestas básicas. Então foi feito contato com o supermercado, o dinheiro é transferido para, não é, a conta do supermercado, o supermercado se encarrega de ir fazer a entrega para as famílias da cesta básica todos os meses, ou cada 15 dias, ou no período que se estabeleça, não é, na instituição. E nós, como médios, podemos nos envolver nessa tarefa. Aliás, se não estávamos, deveríamos estar, não é? Porque é uma tarefa magnífica e que também é canalização das nossas forças mediúnicas, das nossas possibilidades mediúnicas. Então, é uma oportunidade magnífica que nós podemos aproveitar também, não é, para esse encaminhamento da nossa capacidade, das nossas energias, das nossas forças mediúnicas. Bem, nós colocamos aqui, não é, uns pontos que a gente considera básicos do assunto, e a gente espera que sejam pontos práticos. Não adianta estar aqui tratando de teoria somente. A teoria nós vamos ver lá no estudo que a gente vai continuar fazendo, não é, como a gente sugeriu, mas aqui nós buscamos elementos mais práticos, não é? Para que a gente saia dessa situação. E se já nos encaminhamos, não é, que outras ideias possam ser aproveitadas, não é? Aqui citamos algumas, podem surgir outras, mas também, não é, que o grupo possa se reunir e examinar suas possibilidades no local onde está.
Se reúna pela internet, que ouça cada participante para ver se tem ideias do que mais se pode fazer, tudo com muito equilíbrio, com bom senso. Kardec foi chamado por Camilo Flammarion o bom senso encarnado. Então, nós espíritas precisamos utilizar o bom senso. Não vamos sair doidivanas querendo fazer as coisas que não estão seguras e de repente vão nos trazer problemas ou dificuldades maiores que a gente está enfrentando. Então, é importante que a gente tenha bom senso, que a gente examine efetivamente, não é, aquilo que é viável de realizar e que realizemos conforme essas possibilidades. John, não sei se há possibilidade para pergunta, se o pessoal está interessado em perguntar alguma coisa. A gente tem algum tempinho, não é? Então, se tiver alguma pergunta, a gente está disponível para responder, tá bem? Aqui sem ânimo de saber tudo, lógico, não é? Mas o Espiritismo nos explica, né, as coisas. Então, se tiver alguma pergunta a partir desse momento, John, eu pergunto aí, se tiver, pode colocar, né? Fiquem à vontade. Aprofundando o tema. Vocês estão ouvindo, gente? Eu olho ali e vejo. Sim. A gente tem a área de chat aqui no canto inferior esquerdo. Quem quiser já pode ir colocando as perguntas. Mas, Carlos, eu tenho uma pergunta para te fazer. Como eu havia mencionado no início, a gente faz o estudo mediúnico, utiliza o seu livro, e eu gostei muito da sugestão sobre nos reunirmos para vibrar, né? Mas será que não há alguma possibilidade de, nesse encontro, nessa vibração, alguma coisa acontecer, porque a gente ainda está em estudo, né? Não estamos ainda aprendendo. Muito bem. Eu creio que entendi a pergunta, não é? Vamos ver, se eu não entendi, você recoloca, mas é muito interessante o que você colocou, porque, de fato, especialmente quando a gente ainda não tem o domínio da faculdade, pode acontecer surpresas, não é? Então, tem pessoas, inclusive, que têm medo de estudar pela internet, porque pode, ao estar estudando, sentir, eventualmente, uma presença e não saber o que fazer, não é? Então, o primeiro que a gente aprende na mediunidade é fechar a porta. A mediunidade é uma porta de comunicação entre dois planos de vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é fechar a porta. Eu me lembro que na FEB, quando eu fui pela primeira vez ao trabalho mediúnico, a gente ficava sentado não à mesa, mas do lado de fora da mesa, não é? Havia um círculo de cadeiras, onde nos sentávamos os novos, que estávamos ingressando, às vezes os passistas, não é? O apoio vibratório, ficavam sentados ali nesse círculo de fora. E na mesa, os dialogadores e os médiuns, normalmente, não é? Há outros momentos em que pode estar ali também algum apoio vibratório e passista, depende de como conforma. Mas na nossa situação lá, eu fui colocado nesse círculo de fora ali, sentado, primeira reunião que eu estava frequentando, né, na FEB, inclusive, e eu senti uma presença espiritual, uma dor terrível no peito, mas era horrorosa mesmo, sabe? Uma dor horrorosa. E eu cheguei até a gemer de tanta dor que eu estava sentindo, né? E segurando firme, porque eu sabia que tinha que ser disciplinado, aguardando se alguém ia falar alguma coisa comigo, não é? E ninguém disse nada. Nada, absolutamente nada. A reunião continuou. Quando terminou, o dirigente me perguntou se eu tinha sentido alguma presença. Eu falei, senti sim. Aí ele falou, descreve. Aí eu falei o que eu tinha sentido, descrevi para ele. E ele disse, bem, eu espero que você já tenha entendido que você está em treinamento. E a primeira coisa que você vai aprender é justamente isso que você fez hoje. É controlar a comunicação, para que ela não te controle depois no futuro. Deu para entender, gente? Então, nós temos que aprender a dominar a nossa faculdade, para não ser vítima dela. É muito importante isso. Então, naquele dia eu aprendi minha primeira lição, não é? Prática de mediunidade, porque de teoria eu já tinha feito estudo, já tinha feito tudo, aquela foi a primeira lição prática mesmo de mediunidade num trabalho mediúnico, não é? Já tinha tido experiências outras,
naturais da vida com a mediunidade, mas ali a primeira experiência prática numa atividade mediúnica. Passou o tempo, não é? Quando ele ia acompanhando, cada reunião ele avaliava, a gente continuava sentindo, tinha reunião que era mais leve, outra era mais intensa, até que quando chegou, passado já algum tempo, vários meses já ali acompanhando, não é? Que a gente ingressou, então, efetivamente, para a prática efetiva da mediunidade. Que é passado já uns 2 ou 3 meses, provavelmente, não é? Daquele primeiro momento. Então, nós recomendamos que o médium esteja atento, aprenda a controlar a faculdade, tá bem? Para não ser vítima dela depois. Então, se de repente acontece, está no estudo, está sentindo uma presença espiritual, o que foi que aprendeu para controlar no estudo que já foi feito? Se não foi feito ainda, o estudo precisa ser feito para o indivíduo aprender a controlar. Porque se ele é médium, ele vai sentir mesmo a presença. E não vai sentir presença, tem um espírito aqui, vai sentir dor, vai sentir ansiedade, vai sentir os pensamentos do espírito, o sentimento que ele tem, não é? Esse mesmo senhor, não é, que estava nos ajudando, ele disse a primeira coisa é a sensação do espírito. O que o espírito está sentindo é o que o médium vai captar. Porque o médium é um sensitivo. Então, vai sentir aquilo que está acontecendo na realidade do espírito. E é preciso, então, saber diferenciar a realidade do espírito da nossa realidade e saber que nós estamos dando passividade quando é possível dar a passividade para o espírito. Mas que, e aí vem outro fator que é fundamental, o espírito não é só atendido quando dialoga. Ok? Não é só quando dialoga que o espírito é atendido. Às vezes ele vem, recebe aquilo que é chamado por algumas pessoas como choque fluídico, não é? Não sei se o termo é adequado, mas digamos assim, ele recebe a influência material do médium que o ajuda no seu reequilíbrio perispiritual e foi feito pela aproximação com o médium naquela situação ali específica, não é? Agora, isso não nos autoriza a receber os espíritos em casa sem estar preparados, ou sem ter um ambiente adequado, sem ter as condições necessárias para. E ainda mais se estamos sozinhos. Não é? Tem que ter muito cuidado, efetivamente, com tudo isso. Mas o médium, que é médium, vai sentir que o espírito está se aproximando. Começa a sentir algo diferente. Às vezes dá uma ansiedade, às vezes vem uma onda de raiva, vem alguma coisa que a gente percebe que é de fora. Neste momento, vai informar ao dirigente. Nós estamos fazendo o estudo aqui e eu senti essa presença. O dirigente vai dizer, então segura, naturalmente, segura as pontas por aí. Porque nós não temos como dar o atendimento, você sabe disso. Então, nós vamos agora fazer uma leitura do Evangelho, pedir aos bons espíritos que encaminhem o nosso irmão, não é, para o atendimento na realidade espiritual com as nossas energias que nós vamos doar para ele agora. Pronto, olha aí. Qual o problema disso? E esse médium, de repente, que está sentindo mais, ele vai precisar fazer um trabalho mais acentuado de autocontrole, com a ajuda do dirigente, mesmo à distância, sem muita dificuldade. Mas se o médium não está conseguindo controlar, ele realmente começa a estudar e ele sente os espíritos e não consegue controlar, então esse não pode estudar. Ele realmente não pode. Agora, o grupo todo vai deixar de estudar porque esse indivíduo não consegue se controlar? Atenção, por favor. Ele não poderá estar, ele vai voltar a participar quando abrir de novo o centro, que ele puder ir lá no centro, que aí vai dar atenção para ele aprender a controlar a sua faculdade. Os outros vão seguir estudando, se reunindo. Por que não? Então, aí é uma questão que normalmente a gente nivela a coisa por causa de um indivíduo não faz o trabalho com os outros 20, ou 10, ou 15 que participam do grupo. Não é justo isso. Então, o indivíduo vai fazer o seu autocontrole quando ele considerar que ele pode realmente controlar, que ele tem condição, então pode voltar para o estudo, mesmo à distância. Mas tem que assumir a responsabilidade por si mesmo. Porque nós não somos vítimas do processo, não. Nós somos elementos que podemos controlar a situação. Se a gente não pode controlar, é porque ainda não aprendeu ou não quer. Então, se não aprendeu, aprender. E se não quer, então tem que trabalhar essa história aí. Porque às vezes a gente quero muito, mas lá no fundo, na verdade, se faz de vítima,
Não é se coloca na situação de precisar da ajuda dos outros, quer chamar atenção, essa coisa toda. Então, o médium primeiro tem que aprender disciplina, humildade e, efetivamente, desejo de auxiliar, de servir. Autocontrole é pseudônimo de médium. Obrigada, Carlos. A gente tem uma outra pergunta aqui, na verdade, em segmento ao que você está falando, sobre a questão de dizer não, de saber controlar. Como que seria esse processo do dizer não? Como que essa pessoa que ainda está tendo alguma dificuldade em se controlar, em dominar, né, esse sentimento, né? Como que ela pode começar a dizer não? Muito bem. Bom, é uma questão de atitude. É uma predisposição interna. Primeiro, veja lá, tem que ter confiança em si mesmo. Saber que nós somos capazes de fazer. Ter essa certeza de que somos capazes. Se a gente tem dúvida, tem que ir trabalhando essa dúvida. E se perguntar, não é por que eu não sou capaz? Por que eu não tenho controle? Se outros têm controle, aprender a controlar, por que eu não? Como é que eu vou fazer para controlar, então? Então, aí é aquela questão, é só efetivamente na própria prática ali. Sente a presença espiritual e não deixa passar. Simplesmente isso, o espírito está ali, nós estamos percebendo. Agora, o médium, imagine só vai sentir os espíritos lá no dia do trabalho mediúnico? Não, a gente sente constantemente. Entra o espírito na nossa casa, a gente sente o médium, a gente percebe esse espírito entrando. Então, se a gente vê que é um espírito assim que não tem evolução espiritual, mas não é mal, então a gente ora, pede auxílio. Todo lar tem a proteção espiritual dos familiares nossos que já estão desencarnados. E o médium, que está nesse processo de autoeducação, ele, como todo mundo, tem um mentor espiritual. Tem um anjo da guarda, como se diz. Nós precisamos aprender a sintonizar mais com esse nosso anjo da guarda. Porque ele é o que nos acompanha. A criança até os 7 anos, então se afasta. Lógico, ele vai acompanhar mais intensamente naquele primeiro período e depois ele também tem o que fazer na vida dele, outras coisas para cuidar. Mas ele tem uma sintonia fina conosco. Quando nós temos uma dificuldade, como ele assumiu esse compromisso, ele deixa tudo o que ele está fazendo e automaticamente está junto de nós, nos ajudando, se ele não pode ajudar à distância. Porque às vezes pode ajudar à distância. Então, o médium, especialmente se ele tem um compromisso com a faculdade mediúnica, ele tem o mentor espiritual, está cuidando disso. Então, como é que a gente estabelece a primeira sintonia com o nosso mentor amigo, nosso mentor espiritual? Lendo o Evangelho, meditando. Meditar? Como é que eu medito? Bom, se não sabe meditar, pode ir para um curso de yoga, de repente, e aprender lá, ou ler a respeito do assunto, ou no próprio grupo mediúnico, agora aproveitando a situação da pandemia, não é alguém, ou dirigente, ou alguém do grupo que conheça sobre meditação, ou que pesquise, que investigue sobre o assunto, que converse com alguém que já faz meditação, ou que convide alguém que entenda do assunto, para, então, nesse dia, vir ao grupo, para ensinar para o grupo algumas técnicas de meditação, alguns procedimentos básicos, não é? Para que o pessoal aprenda a meditar. Meditar é fundamental para o médium, para o dialogador, para o passista, para o apoio vibratório, ou seja, para todos os membros do grupo mediúnico. É fundamental. Então, aprender a meditar é muito importante. Aí é outro fator de equilíbrio. Entrar em sintonia com o nosso mentor amigo, manter a primeira sintonia com ele e depois com os outros espíritos. Prestem atenção, Chico. Era Emmanuel. Se o Emmanuel não permitisse, nenhum espírito se comunicava. Por quê? Porque Chico tinha uma sintonia fina com Emmanuel. Agora, se o Chico vacilasse, aí Emmanuel também não pode fazer milagre, não podia fazer milagre. Então dependia do Chico. Porque se ele abrisse a guarda, qualquer um poderia se comunicar. E ele percebia os espíritos o tempo todo, ele via os espíritos com muita frequência, não era todo o tempo, porque ninguém vê todo o tempo, mas ele via com muita frequência, uma faculdade impressionante, não é? Então, ali está o exemplo para nós. É possível, sim, desenvolver o controle
E nós fazemos isso primeiro com o autoconhecimento, com essa convicção de que nós podemos, e depois buscando uma sintonia mais fina com o nosso mentor espiritual, tratando do assunto no nosso grupo de estudo, no nosso grupo mediúnico, que agora não pode ir para a prática, mas pode ficar estudando, buscando informação nos livros, não é? E fazendo o nosso exercício todos os dias. E aí o nosso mentor amigo nos ajuda. Sentar, não é? E ler, estudar diariamente Kardec e o Espiritismo. Então, naquele momento, nós estamos aprendendo a nos dominar. Eu vou colocar um exemplo prático, tá bem? Na minha adolescência, eu já tinha lido algumas obras de André Luiz e comecei a ler Kardec. Li o Livro dos Espíritos e fui para o Livro dos Médiuns. Talvez eu tivesse uns 14 anos na época, quando eu cheguei no Livro dos Médiuns. E quando, num certo momento, no começo não ocorreu nada, mas num certo momento da leitura, as letras começaram a embaralhar. Achei aquilo muito esquisito. As letras trocavam de lugar. De repente, as linhas começaram a trocar de lugar. E passado mais um tempo, eu insistia para ler, porque eu queria ler o livro, eu queria aprender o que estava lá. Então, de repente, os parágrafos começaram a mudar de lugar. E aquilo era uma loucura. Você vai falar para uma pessoa qualquer que não entende, não é, a influência espiritual, vai dizer que eu estava ficando doido, o livro estava me prejudicando o juízo. Aí eu orei, né, pedindo ajuda ao meu mentor espiritual. Eu já sabia que eu tinha um mentor espiritual que eu tinha que recorrer. E pedir ajuda. Sabe qual foi a ideia que veio lá dentro do meu cérebro? Quando começar a embaralhar, para de ler o Livro dos Médiuns e pega André Luiz de novo. Lê desde Nosso Lar até o fim, se for preciso. Então, eu parava. Conforme ficava tudo embaralhando, eu ia para André Luiz. Eu creio que eu li uns 3 livros do André Luiz, aqueles 3 primeiros, até terminar o Livro dos Médiuns. Depois que terminou o Livro dos Médiuns, sabe quando foi que embaralhou de novo? Nunca mais. Quem é que queria que eu não lesse? Um amigo que me acompanhou desde que eu reencarnei, que estava sempre junto comigo, que se considerava um credor, não é porque eu fiz algum mal para ele. E só depois do casamento, passado um bom tempo, é que ele finalmente se rendeu, foi atendido num grupo mediúnico e se encaminhou. Anos e anos e anos, diuturnamente ali. Não é? Perturbando toda a oportunidade que tinha, causava dificuldade, às vezes não me deixava dormir, embaralhava as coisas, mas companheiro foi atendido, né? Foi aquela luta com o tempo, ele tinha suas razões, eu não tinha autoridade moral nenhuma com ele, porque não é, ele realmente tinha ascendência em função do crédito que ele tinha pelo mal que tinha feito a ele, mas com o tempo a coisa foi se resolvendo. Se tiver mais alguma, o tempo terminou. Sim, temos uma última pergunta aqui com relação à ordem de estudos, né? Você havia mencionado, a gente começa pelo Pentateuco de Allan Kardec e após o término desse estudo, há alguma sugestão? Sim, a gente começa com livros que são chamados do Pentateuco e quando termina, não é, o último livro, então é bom ler o que é o Espiritismo. Se quiser até ler antes, não tem nenhum problema. Nós podemos, então, ler, a partir dali, a Revista Espírita. Revista Espírita 1858, vamos até 69. Eu creio que eu falei 68 antes. Não é? São 12 volumes que Kardec escreveu, praticamente de próprio punho, e que é uma obra monumental que nós precisamos conhecer. Aí terminamos lá no último volume, 69, da Revista Espírita, a gente volta para o começo do Livro dos Espíritos de novo. E vamos com toda a série. Nós estamos ali com a Revista Espírita, aí atrás de mim, ó, não aparece aqui no vídeo, não é? Confirmando que é 69 mesmo. Tem um índice, inclusive, publicado pela FEB, na tradução do Evandro Toleto, que nos facilita buscar informações dentro da Revista Espírita. Então, terminou Kardec. O que eu vou fazer? Volto para o Livro dos Espíritos. Porque esse é um compromisso de estudo de Kardec todos os dias. Ah, mas que hora que eu vou ler outras coisas? Muito bem, então, divida o seu tempo conforme tiver o tempo. Se tem 1 hora para ler por dia, não é, leia um tempo de Kardec e um tempo de alguma outra obra. Preciso ler Leon Denis, ler os clássicos todos, né, do Espiritismo. Nessa ordem mesmo, como Camille Flammarion, Gelli, Aksakoff, César Lombroso, tantos outros.
Depois, então, nós podemos ir lendo a obra mais recente, não é? Desde atrás, Ivone Pereira, nós podemos ler a obra toda que Chico recebeu. Só o Chico recebeu mais de 400 livros. O Divaldo já está em mais de 250. Então, nós temos esses autores, esses médios que são mais consagrados, não é? Realizaram, e que é importante que a gente esteja atento a ela, conhecer essa obra. Então, é um trabalho bem extenso, não é? Kardec, então, aí, os clássicos do Espiritismo e depois os médios consagrados. Aí, que hora que eu vou ler as novidades? Ora, é uma questão de cada um, porque tem muita novidade, né? Nem toda ela é espírita, muito cuidado. Hoje em dia, nós temos mais de 100 editoras que publicam livros espíritas. E eu boto assim, entre aspas, muitos deles não são espíritas, não. Mas o público espírita compra. Não conhece Kardec e aí fica lendo coisas que não são espíritas porque não tem condições de examinar. Uma vez um companheiro estava numa reunião, ele disse assim, eu estou meio assim preocupado porque eu estava lendo um livro e na 5ª página eu fechei o livro e não continuei. Agora eu viajo muito, faço palestras, vocês estão me querendo uma avaliação do livro. E eu não li o livro todo. Aí eu disse assim para ele, bom, você está se referindo ao livro tal, do fulano de tal? Ele falou, nossa, eu não falei o nome do livro, nem doutor, como é que você sabe? Eu falei, porque eu fechei também, na 10ª página. Mas na 10ª página eu já tinha a avaliação do livro. Você também teve na 5ª, melhor do que eu. Você já sabe do que trata o livro. Você já viu que ele não é espírita em todos os sentidos, que ele mistura conceitos espíritas com conceitos da cabeça do médium ou do próprio espírito, não é? Coloca uns conceitos que não são doutrinários. Ele disse, é tudo isso mesmo. Eu falei, então pronto, a avaliação já está feita. Não precisa ler o livro todo para ficar perdendo tempo. Aí ele falou, rapaz, você me soluciona um problema, não tinha pensado nisso. Então, quando a gente conhece Kardec, às vezes a gente até compra enganado, sabe? Começa a ler e abandona. E não compra mais não, porque senão fica auxiliando a editora a publicar outras coisas daquele mesmo tipo. Não é? Melhor, então, a gente ficar com aqueles que efetivamente nos ajudam e constroem, não é isso? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, a oportunidade de estar com vocês e que Jesus nos ampare sempre, né? Vamos, então, orar em agradecimento. Divino Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, essa oportunidade maravilhosa de podermos estudar a Tua mensagem à luz do Espiritismo. Agradecemos o amparo, a assistência dos benfeitores amigos, agradecemos aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda respectivos, aos espíritos familiares que nos ajudam no dia a dia. Agradecemos a bênção de ter os centros espíritas, como é o caso do C, que acolhe as pessoas para o estudo e também realiza, não é, a tarefa de auxílio, de benemerência, nos dando a oportunidade também de nós nos integrarmos nessas atividades. Agradecemos muito, Senhor, por tudo, e a Deus nosso Pai pela bênção das oportunidades renovadas de aprendermos, de nos desenvolvermos e de construirmos a nossa evolução espiritual. E rogamos, Senhor, não podemos deixar de pedir, nós te pedimos amparo e assistência em favor de todos nós. Pedimos pelas nossas famílias, pedimos pelos nossos companheiros de jornada, oramos pelos companheiros do centro, pedimos pelo próprio centro que nos abriga, oramos, Senhor, especificamente pelo ser nesse dia de hoje, também oramos pelos nossos irmãos de humanidade. Estamos passando por momentos muito difíceis. É um momento mesmo de transformação, que a humanidade possa amadurecer, possa compreender o seu papel, possa aderir a esse papel, possa cumprir esse papel, para que a dor, então, seja menos intensa, Senhor. Porque nós sabemos que Deus, nosso Pai, nos ama a todos e nos quer efetivamente ver no caminho efetivo da fraternidade e da prática da caridade. E que nós muitas vezes sofremos porque nos afastamos desse propósito. Ajuda-nos, Senhor, como humanidade, a despertar para a importância dessa nova era, a era do Espírito, a era da caridade, a era do bem, superando o nosso apego às coisas materiais, às disputas inglórias por poder transitório. Ajuda-nos, Senhor, a nos fazermos uns dos outros servidores, como tu foste servidor quando estiveste entre nós,
e nos segue até hoje, Senhor, acompanhando e auxiliando no nosso lento processo evolutivo. Graças te damos, Senhor, a ti, e graças damos a Deus nosso Pai e a todos os nossos benfeitores amigos.